ao lado de um outro satanista, o Anton LaVey. Aqui embaixo, ó, aquele que está lá com o símbolo, ó, de Satanás, são satanismo. Então, isso são símbolos. Se você ver agora aqui do lado, você vai ver o obelisco, que é o Deus Sol. Ó, esse obelisco aqui. Aqui nessa outra imagem está dando até a impressão de um órgão sexual. Ele significa isso, símbolo de poder. E aqui em cima você vê o símbolo que a maçonaria muito usa, esse vermelho com esse triângulo. E aqui um símbolo da cruz que a Igreja Católica coloca, mas é um sol. Na realidade não é um crucifixo, está pequenininho aqui, mas dá para você ver, que é um sol. Então isso é adoração ao Deus Sol. A suástica, aquele símbolo da suástica, você vê nos livros deles. Esse está na sua mão. Esse aqui, ó, que tá, esse símbolo da suástica significa o Deus Sol, o Deus Água e o Deus Terra. Então é o mesmo símbolo que significa a maçonaria, ó, esse símbolo da suástica, que na realidade eles dizem que são duas cobras, que a maçonaria chama de Ouroboros, uma comendo a cauda da outra. Você vê esse símbolo muito comum nos símbolos da maçonaria. São duas cobras, Ouroboros, que eles chamam, uma comendo a serpente, comendo a cauda dela própria. Então isso é a suástica. E de onde veio? Nós já estamos, vamos voltar à história do Brasil, nós já estamos... Posso interromper o senhor só um pouquinho? Sim. É que eu queria ver as entrevistas que a Vanderleia fez. Então vamos. E depois o senhor continua. Vamos lá. A senhora acredita em forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos? Acreditando que há forças ocultas por trás dos fatos históricos? Você acredita em forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos? Sim. Por quê? Tudo que a gente vê, não apenas os comentários, mas os acontecimentos nos leva a acreditar que sim. A Bíblia diz que não há nada em oculto antes de ser revelado. E eu acredito que sim, existem forças ocultas mesmo. A Bíblia chega também a dizer que o inimigo da alma do crente é Satanás, né? E ele anda rugindo como leão para quem possa tragar. E verdadeiramente ele é astuto, né? É bem astuto mesmo. Eu creio que por trás disso tem muitas forças ocultas mesmo, né? Investida satânica, diabólica, né? Demoníaca, que tem feito atingido a terra, o ser humano, que são imagem e semelhança de Deus. Podemos ver que há muitas maldades no coração do ser humano que fica difícil da gente acreditar que foi o ser humano em si que agiu. Alguma coisa impulsionou ele e deixou ele daquela forma desumana, né? Podemos ver, inclusive, casos que têm acontecido aí que nós, brasileiros e servos de Deus, né? Olhamos e falamos, puxa, é impossível, como alguém conseguiu fazer isso sem ser manipulado por alguma coisa espiritual, né? Então acredito que existe sim. Eu sempre achei que isso fizesse parte, desde que eu me conheço por gente assim com mais entendimento, eu sempre achei que isso existisse sim, porque uma pessoa é ruim, mas não totalmente, entendeu? Sempre eu acredito que haja alguma coisa que faça com que ela seja pior do que normalmente ela é. Bom. Doutor Pedrosa, vamos voltar para a história? A gente, até na escola, a gente estuda que o José Bonifácio era maçom e tal, e que a independência do Brasil foi feita pela maçonaria. Isso aí não tem problema. Agora, o senhor estava falando da escravidão. O que a maçonaria teve a ver com a escravidão? Sim. Vamos só um pouquinho do descobrimento do Brasil, para a gente chegar lá, uma introdução aqui. Eu queria que o irmão fotografasse aqui, filmasse aqui para a gente. O descobrimento do Brasil... Nós vamos começar na Bíblia. Caravelas, olha lá. A Bíblia. As duas bestas de Apocalipse 13. Um é o falso profeta e o outro o anticristo. São dois poderes ocultos, né? Que dão poder, que Satanás dá poder a eles. Então é a tríade satânica. Então quando você vê uma falsa igreja chegando aqui no Brasil, independente de ser igreja cristã ou de qualquer nome, uma igreja paganizada que chegou aqui, um evangelho paganizado. E do outro lado você vê as caravelas com a cruz dos templários, dos maçons, a mesma cruz que Hitler foi usar 400, 500 anos depois.
já estava sendo usando essa maldade de Hitler aqui no Brasil com esses cavaleiros templários. Antes de trazerem os negros aqui para o Brasil, eles já estavam sacrificando os negros lá na África. E pegavam os melhores, os piores eles matavam, deixavam morrendo de fome, os mais fortes eles botavam no navio, e muitos deles morriam por fome, por doença, até chegar aqui no Brasil. Então, os que sobreviviam a isso, chegavam aqui no Brasil para receber mais açoite. E o Brasil não estava sem dono, não. O Brasil era dos índios. Existiam, na época, 300 mil índios, 300 mil seres humanos, que moravam e habitavam aqui. E que viviam pacificamente com a natureza. Então chegaram esses homens, mataram muitos desses índios, escravizaram os índios e assim fizeram com os negros também. Aí a história ensina quem foi que fez a escravidão no Brasil. O que vocês aprenderam? Foram o quê? Os portugueses, não é? Sim. Coitados, os portugueses são só um nome, podia ser brasileiro, alemão, russo. Foram os cavaleiros templários. Irmãos, do último milênio para cá, pastor, eu gosto sempre de contar as guerras, as destruições. Nós falamos do ano 0, quando mataram Jesus. Do ano 400, 300 a 400, foi quando Constantino, o imperador romano, matava os cristãos com o nome do governo. Ele matava em nome do governo, né? O Império Romano. Aí depois ele se converteu, entrou para a igreja, e começou a matar os cristãos em nome da igreja. Não é? Então, isso aí que veio aqueles 700 anos do... Ele começou a matar os judeus. Pois é, mas que era a igreja de Cristo, que eram os descendentes. Como é que é o nome? Me faltou agora a Inquisição. Então, aí já estavam matando em nome da igreja. Então, essa história vem. Logo depois da Inquisição, surge... já existia por volta de 1500, 1600, que eles chamavam de... O Priorado de Sião, ele foi criado em o ano de 1090, por aí. E depois, 28 anos depois, ou seja, 1118, esse Priorado de Sião criou outra sociedade secreta chamada Cavaleiros Templários. Esses daqui, ó, desse barco, da Cruz Vermelha do Hitler. Então, essa sociedade francesa, Priorado de Sião, que está citada no livro do Código da Vinci, cria os Cavaleiros Templários. Ó. Aqui eles estão em 1500, mas foram criados em 1118. Como os Cavaleiros Templários ficaram mais ricos do que eles, é uma história longa, dá um programa só sobre os Cavaleiros Templários, que são os antigos maçons, eles criaram o sistema financeiro que existe até hoje, esse sistema escravizador, que continua, o povo continua sendo escravo desses Cavaleiros Templários. Esses donos desses banqueiros, né? O dinheiro deles, como nós já explicamos no início, vale 20 vezes mais que o dinheiro do povo hoje. E além da carga tributária, que nós temos a maior carga, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Eu vou mostrar aqui. Por isso lutou Tiradentes, foi um maçom honesto e mataram ele. Porque ele não aceitava aquilo lá dentro. Você está aqui dentro, você tem que obedecer o que a gente manda. Vão aumentar os impostos. Ele falou, então eu prefiro morrer. E morreu como valente. Esse era um homem, sim. Esse foi o único maçom de coragem que eu encontrei. Talvez Martin Luther King também. Martin Luther King era maçom e pensou que iam resgatar a maçonaria, cuidar dos negros. Quando ele viu que eles queriam explorar e matar os negros nos Estados Unidos, ele foi contra. Eu vou mostrar aqui a maçonaria dos negros, mostrando aqui Martin Luther King como um dos maçons, aqui, ó, lá do Rio de Janeiro, está aqui embaixo. Eu vou pegar para vocês a maçonaria de negros, o que eu acho um absurdo, né? Agora, eles estão vivendo... Pastor, me ajuda aqui, que eu estou cheio de papel aqui. Isso é para desmascarar o diabo. O que quer que eu procure aqui? Ó, essa, olha aqui, ó. Ah, já sei. Essa aqui? Não, essa também... Não, tem mais. É um cartão que está aqui. Eu tenho certeza, nós estamos aqui muito bem à vontade. Aqui é a figura do Tiradentes. Aqui, ó. Né? Vamos... Aí... Então, o Tiradentes era maçom também? Era. Agora, e então me explica, contra. enquanto o senhor procura aí, o senhor me explica uma coisa. Essa maçonaria de negros, aí cita o Martin Luther King, que o Martin Luther King ele lutou pelos negros nos Estados Unidos, pensando que a maçonaria ia dar liberdade aos negros, muito pelo contrário, e o mesmo sistema de Hitler. Não gosta de preto, pobre, mulher e aleijada, as crianças então, vão matar. Como é que ele entrou na maçonaria, se a maçonaria mas aí, pastor, que a nossa advertência é que as pessoas de bem, principalmente os evangélicos que estão nos ouvindo agora, em nome de Jesus, Satanás é enganador, é o pai da mentira, não caia na conversa fiada do diabo.
Depois que você está lá dentro, você quer sair, você viu o Abimael que esteve aqui, a dificuldade que foi, quanto que ele foi